Lembrando que esse episódio tem o apoio de Bitrix24, uma plataforma com mais de 35 ferramentas com destaque para o CRM. Aqui em Joinville, várias empresas já utilizam Bitrix24, entre elas Schulz, Bolshoi, 121 Smart Shop, T-Flux, Dealer, Soft Expert, Global Cobranças, ProSyst, entre outros, já utilizam o Bitrix24. E lembrando que Bitrix24 no Brasil é com a CRM Think, que é sediada aqui em Joinville. Inclusive tem um QR Code aqui no canto da tela para você apontar o seu celular e entrar em contato com a equipe da CRM Think aqui em Joinville, uma das maiores parceiras Bitrix24 do mundo. Organize sua empresa com Bitrix24 através da CRM Think, sediada em Joinville e uma das maiores parceiras Bitrix24 do mundo. Estamos começando mais um House Podcast diretamente de Joinville para toda a galáxia, sempre trazendo muita informação, muita coisa relevante para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua vida. Esse é o House Podcast. E, como sempre, eu dou a dica, papel e caneta, porque vai ter muita coisa legal aqui, que vai ser dita hoje. E a gente tem que anotar para lembrar, anotar para aplicar. E hoje não vai ser diferente, tá? Porque se você é daquelas pessoas que falam, eu não nasci para vender, eu não gosto de vendas, a gente vai entender hoje, né? Eu já entendo, né? Eu vivo disso, mas é muito importante compartilhar esse conhecimento que a gente está vendendo o tempo todo. E que vender é uma coisa mágica, é solucionar problemas, é trazer soluções. E para isso, uma pessoa que é especialista no assunto, tem uma carreira muito bacana nessa área, e que vai falar com a gente hoje sobre a jornada do cliente, que vai muito além de vendas, que vai justamente levar soluções, resultados, e que faz com que as pessoas tenham a satisfação de consumir aquele produto ou serviço. E para isso, então, me ajudem a receber Karina Ioca. Seja muito bem-vinda aqui no House Podcast. Muito obrigada, né? Obrigada pelo convite. É sempre muito bom compartilhar um pouquinho do que a gente faz e de como a gente transforma a vida das pessoas. E é isso mesmo, a gente acha que não sabe vender, mas na verdade a gente se vende o tempo todo, né? Com certeza, foi aquilo que eu sempre falei, né? Se não é um produto, é o teu tempo, é um serviço, é a tua vida, tempo de saúde que está disponibilizando, né? Mas antes da gente começar, Karina, qual que é a origem do teu sobrenome? É italiano, parece louca, mas não é. É a primeira vez que eu a primeira vez que eu bati o olho, eu pensei, cara, será que é uma abreviação de Locatelli? Pensei isso também, mas ela não ia abreviar para louca, né? Não é. Então, mas é italiano. Como o L maiúsculo, o L minúsculo parece muito um I. Sim. Maiúsculo em algumas formatações, acaba confundindo, mas é Ioca e é de origem italiana. E as pessoas já tá acostumadas as pessoas confundirem. Não, eu já estou acostumada, eu assumi louca já, se me chamar de Karina louca, eu já sei que sou eu. Tá, mas peraí, fala Ioca ou Ioca? Ioca. Ioca. Pô, italiano. Uhum. Pô, que legal, um sobrenome. Eu não tinha ouvido ainda esse sobrenome. Não, a minha bisavó veio de Portugal e meu bisavô veio da Itália, fugido da guerra, e aí é o sobrenome dele. E tu é natural de Joinville? Eu sou de Alta Floresta. Alta Floresta. Eu nasci no Mato Grosso. Ah, olha aí, uma coisa que a gente não tinha conversado aqui no bastidor. Sim. E tá há quanto tempo em Joinville? 37 anos já. Eu vim pra cá bem novinha. Ah, entendi. Com a Pais, família. Isso, meus pais vieram pra cá. Eles não são de lá também, se conheceram lá, casaram, e aí, quando eu era pequenininha, eles vieram pra cá porque aqui tinha uma condição de vida um pouco melhor. Santa Catarina, né? Aquela coisa. A gente é a mesma coisa, veio. Eu vim do Rio Grande do Sul com a minha família. Sim. Por esse motivo. E cá estamos. Sim. Né? E me conta, então, essa questão da experiência do cliente. A gente ouve muito falar de Customer Success, né? E UX, que tem mais a ver com... Não é a experiência do cliente, né? É a questão de usabilidade. E eu queria até saber se tem alguma coisa dentro do teu trabalho que envolva isso também. Né? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. É voltada mais para produto e UX. UX é bem voltado para produto, mas ele, na verdade, a experiência do cliente e sucesso do cliente são coisas diferentes. A experiência do cliente
tudo que o cliente tem de tato com a empresa, com o que você faz. E o sucesso do cliente é o que traz resultado e gera negócio para a empresa no pós-venda. Eu sempre falo que tem o CX e o CS, né? O CX a gente fala de Customer Experience, que é toda a experiência do cliente. E aí vai passar pela parte de UX, vai passar pela parte de vendas, vai passar por toda a jornada do cliente. Perfeito. E aí, quando nós falamos em sucesso do cliente, nós falamos na venda que gera resultados para a empresa, que é expansão de receita, onboarding, retenção. Então, é onde a gente mede engajamento do cliente, são métricas de mercado, aí é um pouquinho diferente. A experiência, ela está em todo o processo de jornada. Eu lembrei do UX porque tem tudo a ver com essa coisa da experiência, justamente do cliente, né? E é muito interessante essa visão, porque quando a gente está muito envolvido dentro do processo, e aí vem alguém de fora que não tem aquele envolvimento, vê uma solução, vê uma dor que a gente não imaginaria. Então, esse trabalho de buscar dado, métrica fora da nossa bolha ali de desenvolvimento de uma solução também é importante, né, Karina? Eu queria que tu me falasse a respeito de que se hoje no teu trabalho, quando tu fala em experiência do cliente numa jornada de venda, por exemplo, em que momento é feito esse trabalho de buscar esse dado para fazer ajustes nessa jornada? Então, hoje existem várias ferramentas no mercado que nos ajudam a fazer isso. Desde o início, quando você tem um primeiro atendimento, você já, em algumas empresas, já responde uma pesquisa de satisfação, ou depois que você é atendido, você responde um NPS. Durante um plano, algo que você tem, você vai, de alguma forma, sinalizando à empresa ou o negócio que você está fazendo, a pessoa que você faz negócio, de como que está sendo a sua jornada. E o que as pessoas deixam de olhar muitas vezes hoje é para a opinião do cliente. Então, quando eu sempre falo que a experiência do cliente, o sucesso, ele vem antes de você criar o produto. Porque às vezes a gente tem uma ideia super legal, a gente acha que um produto vai vender super bem no mercado, mas a gente não entende se a gente tem realmente um cliente que vai usar aquele produto, ou a gente não faz um teste AB para saber se aquele produto está adequado para aquela necessidade. E o que eu sempre aprendi, e dentro da minha carreira, eu tive muita interação com o UX, com o desenvolvimento de produto, que é sempre fazer uma pesquisa com o cliente. Tanto com o cliente que reclama, porque eu sempre falo, o cliente que te dá uma nota ruim, muitas vezes ele é um presente, porque você descobre coisas que no dia a dia você não consegue notar e você consegue evoluir o seu produto ou o seu atendimento. E nunca trabalhar em silos, né? Porque tem lugares que as pessoas têm o departamento de vendas, o departamento de marketing, o departamento de produto, mas elas não se conversam. Então, o produto vai lá, cria algo e quer que venda, mas não entendeu realmente como que vai ser vendido aquele produto, se ele tem mercado. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, nós estamos falando de entregar não só o produto em si ou o serviço, mas o como a gente entrega esse produto ou serviço, que ele olha e fala assim, né, uau, realmente era isso que eu queria. Sim. Então, isso pode acontecer na venda, isso pode acontecer no pós-venda, isso pode acontecer em vários momentos. Por isso que a gente fala de experiência do cliente. Porque são raríssimas, e para a gente não generalizar, são raríssimas exceções que um serviço, por exemplo, alguém que presta um serviço, ele faz quando quer ou como pode, do jeito que quer, e continua sendo procurado no mercado. Só num caso extremo de raridade, de necessidade daquele profissional, por exemplo, no mercado, para tu manter alguma coisa nesse sentido, né? Porque, em geral, a experiência ela tem que ser completa, porque senão não retém, né, Karina? Exatamente. Já ouviu, às vezes a gente vai num lugar e é tão bem atendido e nós saímos de lá encantados. Nossa, eu fui muito bem atendido. Na verdade, isso deveria ser normal. Mas cada vez mais, eu acho que tem sim pessoas se preocupando com isso, né? Algo que o mercado está com um olhar mais crítico,
mas ainda a gente sente uma deficiência muito grande de pessoas preparadas e empresas preparadas realmente para entregar uma boa experiência. Muitas vezes, mesmo não tendo a escassez, eu sou a única pessoa que presta esse serviço, a minha empresa é a única que faz isso, as pessoas acabam correndo risco e realmente tendo um atendimento ruim, sabe? Eu percebo que muitas vezes, quando eu, sei lá, no supermercado, né? Você precisa ir no supermercado e você pode escolher onde você vai. Muitas vezes você é mal atendido, enfim, não existe uma preocupação. Uhum. Só que existe agora a compra online. Você pode pedir de casa e as pessoas, elas ainda, quem trabalha, ainda não entendeu que eles estão ali para fazer a diferença. Uhum. Né? Que se não for para fazer a diferença, a gente faz de casa. Não, e assim, ó, eu tenho uma coisa para compartilhar contigo, que tem duas, na verdade, mas uma recente, que eu fui num local de serviço público, que eu não vou falar onde, né? Mas fui num local de serviço público. E eu cheguei lá com uma demanda, com o número de um protocolo, e aí uma pessoa me atendeu. Pegou aquele, acho que nem bom dia, nem boa tarde, nem nada. Pegou, até aí tudo bem, não me preocupo com isso. Pegou o papel, botou o protocolo no sistema e leu a tela. E falou, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, tá, mas isso aí eu já vi em casa, botei, né, tu bota na internet lá do sistema, no sistema e tu vê. Tá, mas é que tá escrito no sistema aqui. Eu falei, bom, isso eu já sei. Então o que eu tenho que fazer? Olha, tá aqui no sistema, tem que fazer o que o sistema tá aqui embaixo, tá falando para fazer. Eu falei, tá, mas eu tô em dúvida que tem que ser feito isso, sabe? Criou uma conversa ali que no final da história, eu pensei assim, tá, mas peraí, para ler tela, não precisava desse cara aí. Não precisava dessa pessoa aí lendo tela. Porque ele não soluciona nada. Ele não tem nem autonomia. Nem é culpa dele. Nem é culpa dele. Não tem autonomia para solucionar nada. Uhum. Mas do jeito, sabe, que é feito, que é nem olhado no olho, nem nada. O cara tá ali para ir embora. Não vê a hora de dar horário. Então isso aí, muita coisa eu vejo que a tecnologia vai acabar mudando isso também. Porque pessoas para lerem sistemas, cara, tu não precisa mais. Tu mesmo coloca lá o número do protocolo no negócio, tu vai ler o que está escrito lá. Então, e uma pessoa concursada, que está lá recebendo para ficar de tal a tal hora, recebendo as pessoas e lendo o monitor, sem autonomia para solucionar problemas. Então, é um dos casos que eu vejo cada vez mais acontecendo. Que a tecnologia poderia substituir esse tipo de atendimento. Mas te pergunto, te trago a reflexão aqui. Nesse caso que eu acabei de contar, ainda há uma alternativa, uma solução para esse profissional fazer diferente mesmo não tendo autonomia? Com certeza, porque se a pessoa procurou o local com a informação, né, igual a que aquele profissional tinha, ele pode não ter autonomia, mas ele pode ter proatividade. E é isso que falta, né, dentro da gente. Assim, acho que as pessoas também elas esqueceram um pouco disso. Elas, eu sou paga para fazer isso aqui. Para fazer isso, Então isso elas não vão além, né? Muitas vezes eu entro em algumas empresas e aí eu começo a fazer, né, consultoria e vou fazer consultoria para trabalhar a jornada aqui de sucesso do cliente. Daqui a pouco eu já estou lá envolvida em vendas, enfim, e a gente começa a fazer mentoria de gestão. Porque a gente precisa despertar nas pessoas a vontade delas realmente resolverem o problema do cliente. Porque elas não entendem isso, elas estão lá às vezes para fechar um ticket, para entregar uma meta em número, mas elas não entendem que isso vai acabar com o passar do tempo. A IA está aí para mostrar muito disso, né? Tem IA que atende melhor que ser humano. Sim. E se elas não entenderem que a gente tem um propósito na vida das pessoas, que a gente atende para ajudar, que a gente tem que entregar valor, elas vão realmente ter dificuldade no futuro de estarem empregadas, de trabalharem com algo, porque cada vez mais nós queremos um melhor, né? Ninguém paga por um serviço que é mais ou menos hoje em dia. A gente quer algo bem feito. Porque
A não ser que esses dias eu até repostei ali um Reels que a pessoa falava assim, se você faz o seu serviço só para ganhar dinheiro, não reclame quando você for no médico e ele só atender para ganhar dinheiro. Então, é muito disso, assim, as pessoas esquecem o valor que elas entregam. E com certeza está acontecendo isso. E assim, Karina, eu sinto também uma coisa, é assim, tá? A gente vai conversando, eu tô com a oportunidade de estar com a profissional aqui, eu sempre vivo isso aqui no House Podcast. Eu tô com um profissional na minha área aqui, eu tiro dúvida minha, entendeu? Que pode ser dúvida da galera. Aí eu trago coisa do meu dia a dia, os meus erros e acertos, e daí tu vai falando se eu tô certo, se eu tô errado, pode falar. O negócio é um bate-papo aqui, tá? O podcast é isso. Eu sempre bato nessa tecla. Podcast tem que ser uma ferramenta de comunicação humana. Não tem teleprompter, não tem nada, que tem uma pauta, mas não tem roteiro. Mas voltando aqui pro assunto. Aquele filme A Vida é Bela. Uhum. Que agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Eu vou defender o cara lá do protocolo lá. Cara, a gente não sabe o que a outra pessoa tá vivendo. Uhum. Também tem isso. Uhum. Somos todos seres humanos. Então, de repente, o cara terminou o relacionamento. O cara, sei lá, alguma coisa aconteceu. O cachorro do cara morreu. O cara acertou o dedinho de manhã no meio-fio. A gente não sabe. Justifica? Bom, isso aí é outra história. Eu acho que cada um reage de um jeito. Uhum. Mas fazendo aqui esse papel para mediar, para equilibrar, e trazendo... me lembrei do filme A Vida é Bela, porque apesar de todo o terror, ele tá ali sorrindo e falando pro filho que aquilo é tudo uma brincadeira, é um jogo e tal, tá levando outra coisa pro cliente dele, que é o filho dele. Uhum. Então dá para fazer uma analogia, em alguns casos, que é possível fazer isso. E eu vou te falar, Karina, assim, ó, é uma impressão minha, bem opinião mesmo, tu pode falar se tu concorda ou não, que a maioria das pessoas está vivendo A Vida é Bela. Uhum. A maioria das pessoas está fazendo um esforço, né, por tudo que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, nas relações, né, não sei, eu tenho essa impressão que está todo mundo fazendo esse esforço para esse caminho, né, de segurar, de reter ali e tentar levar algo agradável, tal, quando acontece de tu sentir esse esforço, que em algumas vezes tu nem sente esse esforço, a pessoa está ali com a cara amarrada, atende de qualquer jeito e, né, para não falar um palavrão aqui, mas tu sente isso também? Tu acha que isso é uma prática correta, talvez? É a prática do viver a vida é bela? Eu acho que não tem certo e errado, mas eu vou trazer o meu ponto de vista, né? A gente fala muito sobre inteligência emocional. E que a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está contigo, ela não tem nada a ver com aquele problema, com aquela situação que você está carregando. Imagina que todo mundo tem um problema. E todo mundo agora sai na rua e se comporta conforme o problema que tem. Isso. Vai virar um caos. Guerra. Né? Então, o que eu vejo que a gente precisa sempre olhar que não é o todo ruim, né? A gente está numa situação ruim, num dia difícil, bateu o dedinho. Mas se for olhar do outro lado do mundo, lá está a guerra. Sim. Lá está muito pior. Sim. Então, acho que existe esse fato de que a gente não consegue separar a vida pessoal da vida profissional, e nós somos, né, uma pessoa única, mas nós conseguimos sim entregar o que nós precisamos entregar, mas de forma a não prejudicar a pessoa que está recebendo o nosso serviço ou que a gente está prestando algo. Porque ela não tem nada a ver com aquilo. E, às vezes, a gente está entregando o sonho para alguém de forma mal feita. Né? Às vezes, a gente está vendendo algo que para aquela pessoa é uma conquista. Ela está super feliz porque ela está conquistando um carro ou está conquistando algo, mas não está na mesma vibração ali que ela, não está com a mesma alegria que ela. E para quem está recebendo, isso é muito ruim. Então, se você entende que o que você está fazendo melhora a vida de alguém, ajuda a vida de alguém, eu acho que não é o viver a vida é bela, mas é entender o propósito do que você levantou da cama naquele dia, sabe? Sim, não é simplesmente uma encenação. Não. Entender que aquilo ali realmente vai causar um impacto. Isso. Entendi. Pô,
E quando eu falei, me lembrei claro, só uma analogia aqui, né? Aham. Que as pessoas estão fazendo esse esforço e ouvindo tu falar, eu ainda penso que talvez não seja o maior percentual de pessoas que tem esse entendimento. Né? Não sei, no cotidiano dá para sentir isso como cliente mesmo, né? Onde a gente vai, como a gente é atendido. Mas aí é que entra o nosso trabalho. Eu digo nosso porque aqui também, quando tu fala em podcast, em produzir conteúdo, o teu trabalho como consultora, mentora, enfim, especialista no assunto, de levar para as pessoas esse caminho de entendimento. E olha só que engraçado. Não é o primeiro episódio, não é o primeiro podcast aqui que a palavra autoconhecimento ela sempre surge, né? Da pessoa se entender, da pessoa entender porque ela está ali, porque existem outras possibilidades. Às vezes a pessoa está num local porque ela não tem essa noção de autoconhecimento e está no lugar errado. E às vezes também acontece isso, né? De tu estar no lugar errado e não tem como tu forçar, nem com a vida é bela, nem com o entendimento do propósito daquilo ali, se tu tá no lugar errado. Eu acho que daí a dificuldade aumenta, né? Sim, é que acontece em algumas áreas, as pessoas têm um pouco mais de discernimento de onde trabalha, o que faz sentido, né, para a carreira, e outras não. Mas uma questão que tem muita relação com isso é a gestão. Porque em muitas empresas onde eu começo a fazer consultoria, eu começo a entender que não é só uma dificuldade de processos, mas sim uma dificuldade de gestão. Porque se você tem um gestor que te mentora, que te orienta, que te direciona, com certeza ele consegue trazer reflexões ou trazer um pouco mais de direção de como você precisa fazer e o que você precisa fazer, e também o que aquilo pode rentabilizar para ti, né? Qual que é o plano de carreira, enfim. E a gente vê uma minoria de empresas ainda que olham para isso hoje. E uma minoria de empresas que tem o papel de gestão. Existe o coordenador, existe a pessoa que é supervisor, existe o responsável, mas quando a gente começa a entrar, não existe cerimônia de one-on-one, não existe daily, não tem uma troca real de crescimento. Então, eu sempre falo que o bom gestor é aquele que pode pegar dias de férias e não receber uma ligação da empresa. Pô, que sonho, hein? Mas, se você tiver um processo bem feito, um processo muito aplicado, um playbook de jornada bem feito, com certeza o teu time ele vai entender o que ele tem que fazer. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem nem o que elas precisam fazer porque elas não são bem direcionadas. Então, muitas vezes não é a culpa realmente da pessoa que está atendendo a gente ali do outro lado. É porque ela não teve... Ela foi colocada, a gente fala delegar. Eu falo que tem muita gente que delarga. Delarga. Então Vai, eu falo faz assim, aí. isso não é delegar, é delargar, né? Sim. E aí é onde acontece esse monte de coisas assim que poderiam ser contidas se tivesse uma boa gestão. E depois reclama que deu errado. Largou o negócio e depois reclama. A pessoa é incompetente, né? Mas como é que foi feito com ela? Como é que foi ensinado? Eu falo que é muito um processo de como você aprendeu a fazer as coisas, né? Alguém sentou do teu lado, explicou, te mostrou como é feito, ou foi lá e falou assim, faz assim. Tem muitas pessoas que têm facilidade de executar, mas tem muita gente que você precisa sentar e mostrar como faz para daí as coisas funcionarem. E aí entra uma coisa que eu vejo também, um erro, pegando bem isso que tu falou agora, das pessoas em cargos de gestão medirem as pessoas pela mesma régua, e aqui não estou colocando que existe melhor ou pior, não é isso. Existem estilos diferentes de viver a vida, de desejar coisas. Então tem pessoas que querem, por exemplo, empreender, como a gente conversou ali, tem pessoas que querem ter uma carreira sólida numa empresa como CLT, e não tem certo e errado. Vai do perfil da pessoa. Então a gente tende a cometer esse erro que as pessoas vão pensar como a gente pensa, ou vão ver as coisas como a gente vê. E mais uma vez, não é certo, não é errado, é diferente. Então, eu não sei se tu vê isso também no teu trabalho, no teu cotidiano, de as pessoas acharem que o fulano vai ver isso, ou vai entender isso, mas isso aí é óbvio. E às vezes o meu óbvio não é o teu óbvio. Acontece bastante isso?
A gente sempre brinca, assim, o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio Porque precisa ser é óbvio para quem está dentro do processo, para quem está fora não é. Sim. E uma coisa que nós notamos muito, assim, que eu noto muito em consultorias as pessoas, elas se preparam para uma carreira, elas se preparam para a parte técnica, para a parte de autogestão, para a parte de realmente liderança, elas não se preparam. E aí o líder, ele precisa entender que algumas pessoas, elas são movidas a dinheiro. Então, se você der uma recompensa para elas, elas vão entregar mais. Outras são movidas por reconhecimento. Por exemplo, se você todos os meses fizer um slide de agradecimento para ela, vai valer muito mais do que você pagar a mais ela. Que mágico, né? Isso é mágico. Então, o líder, ele precisa ter esse conhecimento. Só que, qual que é o maior problema da gestão? Quando uma empresa escolhe um gestor, poucas vezes ele escolhe um gestor pelas habilidades que ele tem. Sabe o que as empresas fazem? Esse aqui é meu melhor vendedor, eu vou promover ele para gestão. Mas ele é especialista em vendas, ele não tem tato de gestão. Aconteceu isso no The Office, né? Sim. Tu tá ligado na série, né? Ou não? O Michael era o melhor vendedor. E como gestor... E a série é em torno disso. E aí as pessoas, elas têm esse erro de querer compensar alguém porque ele é muito bom, um especialista, ao invés de fazer uma cadeira de especialista, pagar um pouco mais para aquela pessoa, colocá-la como uma pessoa que treina o time, elas acabam não entendendo se ele realmente tem habilidade de gerir e colocam numa cadeira e é frustrante, porque ele não entrega como gestão e muitas vezes o que acontece? Depois não tem mais como voltar atrás para o operacional. E aí essa pessoa é desligada, frustrada, mas ela atendia muito bem em outra cadeira. Então, estou dando um exemplo de vendas que é muito corriqueiro no dia a dia das empresas. E aí tu me faz lembrar do que eu acho maravilhoso, o T-Shaped Skills, que é o em formato de T, né? As soft skills no travessão do T ali, a hard skill, a tua especialidade ali mais profunda, beleza. Que tu é técnico e o que tu... Mas essa análise dessas soft skills eu acho muito legal também, porque e tem casos de empresas de tecnologia, eu vi já, que contrataram pessoas de outras áreas que não tinham nada a ver com tecnologia, mas deram a oportunidade, porque o técnico ali, o cara senta 2 semanas e pega, aprende, em alguns casos, não estou generalizando, mas a visão, soft skills dele que ele traz do background, da vida que ele já viveu fora daquilo ali, soma muito no todo das soluções que estão travadas ali, que está todo mundo vivendo a mesma coisa todos os dias. Então, eu acho que esse caminho... Só que daí entra numa outra coisa que eu quero saber a tua opinião. Aí bate na cultura da empresa. Porque daí se é uma empresa muito ortodoxa, muito tradicionalista, muito... Não vou mexer no time que está ganhando. Pô, mas está ganhando desde a década de 70. Não tinha nem telefone celular na década de 70. E tem empresa que até hoje quer jogar do mesmo jeito. Bate... Como é que a Karina entra numa empresa que tem essa cultura antiga, vamos colocar aqui, travada, para trazer tudo isso que a gente está falando agora aqui? Então, sempre que eu faço um diagnóstico, um pré-diagnóstico de reunião, eu entendo as dores, o que a empresa quer, onde ela quer chegar, e se eles estão dispostos à mudança. Porque se não tiver pessoas andando lado a lado com a consultoria, a gente não consegue mover. Mas se tiverem pessoas que estão dispostas a mudar, a gente fiz um processo muito... legal numa empresa que tinha 20 anos de mercado, não tinha nenhum tipo de processo de one-on-one, de daily, de weekly, de kickoff de vendas, nunca tinha tido. E eu falei, beleza, agora quem que vai estar lado a lado comigo, né? E aí uma pessoa que se tornou gestora, porque tinha habilidades para, ela começou a fazer esse processo de gestão. E aí a gente está aqui falando de gestão e o resultado, né? Só de a gente mudar esse processo, trabalhar
soft skills, hard skills, entender quem está no lugar certo, né? Reajustar a rota, nós tivemos um ganho de mais de 30% de crescimento por vendedor. Pô, sensacional, que legal. Então, a gente conseguiu ter uma equipe menor, entregando muito mais. E não menor porque a gente fez para desligar pessoas. Não, menor porque a gente reaproveitou o time da melhor maneira possível. Mas entendendo que se a gente tem estrutura, processo, as pessoas não ficam perdidas. Porque às vezes as pessoas estão ali, elas não sabem para quem que elas têm que ligar, o que elas têm que fazer, sabe? Onde que eu olho a minha conversão? A gente acha que está tudo muito organizado quando a gente olha uma empresa de fora, mas quando a gente começa a entrar... Que nem restaurante, não imagina a cozinha como é que tá, né? É tipo isso, sim. Mas é bem por aí. Não, e outra coisa, Karina, que eu vejo é que não é que a Karina tem dons mágicos e... Cara, é tudo baseado em dados. E a gente tem muita ferramenta, tem muita estrutura hoje para te trazer essas famosas KPIs, né? KPIs, para tu ter pontos de ajustes e arestas para serem aparadas ali. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso também, porque quando a gente fala em cultura ortodoxa, né? Que às vezes é uma empresa familiar que vem lá de trás com aquilo ali, e aí tem o modus operandi, né? Que nem tu falou ali, que não tem isso, que não tem aquilo e tal. No final do ano tem uma cesta com um panetone, olhe lá, e sempre a mesma coisa. Aí eu já ouvi pessoas falando, tá, mas e quem é essa pessoa que não conhece nada da minha empresa, que não sabe nada do meu negócio, vai entrar aqui e vai me falar o que eu tenho que fazer? Só que essa pessoa tem que entender que não tem mágica na história. Tem números, dados, né? Além desse feeling humano, né, pessoal, da tua carreira, da tua experiência, teu trabalho é baseado em dados. Com certeza. É que as empresas, elas olham muito metas tangíveis, né? Quanto entrou de dinheiro? Eu preciso faturar tanto. E aí elas colocam aquele objetivo. Não está errado, né? Precisa faturar aquele valor, às vezes, para pagar a conta. Não mede uma meta de crescimento. Não faz um bench de mercado para entender em que posicionamento que está perante os concorrentes. Então, quando eu entro... eu sempre falo que meu diagnóstico pode durar 30, como pode durar 60 dias. Porque muitas vezes em 30 não consigo chegar num plano de ação realmente que cabe nem no escopo da empresa para o momento, como também no bolso. Porque às vezes precisa implantar ferramenta, precisa fazer essa migração, precisa de pessoas muito dispostas. Mas sim, a gente tem vários KPIs que a gente consegue analisar. Conversão. Às vezes, se eu perguntar em uma empresa um pouco mais tradicional, qual que é a conversão do teu time de vendas? Elas não sabem, né? O que é? O que é isso? Onde que eu olho? Não tem CRM, às vezes utiliza uma planilha. Então, é muito... As pessoas vão muito no feeling delas. E hoje a gente tem um mercado muito mais exigente. Então, quem fazia há 10 anos atrás o que fazia, não consegue mais faturar o que faturava, como faturava lá atrás, porque o mercado está mais exigente. Então, essa mudança, ela tem que acontecer, e eu tenho exemplos assim, de empresas que tinham CRM, não sabiam utilizar, não usavam, por exemplo, o cliente veio aqui e não comprou. O que eu faço com esse cliente? Eu preciso colocar ele num funil para que eu possa entender o porquê que ele não comprou, porque que eu não, né? Qual é o perfil desse cliente? O marketing está trazendo um cliente errado. Então, só num cliente que não comprou, eu já tenho vários dados para conseguir mitigar ali quais são as informações que eu preciso tirar. E são informações que para muitos lugares não têm valor. Então, é tudo isso que eu preciso analisar para entender os planos de ação que a gente vai começar a ter no negócio. É muito massa, tu vê, ó. E na maioria das vezes, provavelmente a pessoa fala, ela tá mandando lead aqui que não tá convertendo, ninguém tá comprando. Então, peraí, mas aqui tem dado. Quem não está te comprando? Pô, sensacional. E tu sabe que é interessante que em tudo, se tu for analisar, Karina, em várias situações a gente tem possibilidade de coletar dados, né? Em todas. Para tomar uma decisão. Eu até estava falando esses dias com uma pessoa que conversou comigo aqui, que eu gravo os episódios
em áudio e vídeo aqui. Né? Então, pode ver que tem um gráfico lá, tá vendo aquele gráfico de áudio lá? Eu tenho tanta experiência em olhar aquilo que tu tá vendo ali, ó, que só olhando aquilo ali, as ondas do áudio, das tuas falas, eu sei o que tu melhor domina, o que tu mais gosta de falar e o que tu tem mais resultado no teu trabalho. Só olhando aquilo ali, nem ouvindo. Porque muda a entonação, muda o volume, muda o grave e agudo, muda tudo ali. Então é dado. Sim. Né? Então assim, ó, se eu pegar o todo, sem nem ouvir esse episódio, eu pegar o todo, e aí eu vejo aqui, ó, nessa parte aqui, eu dou um clique para ouvir. O que eu ouvi ali é o tema do nosso próximo podcast, porque eu tenho certeza que tu vai vir afiadíssima. E isso acontece aqui. É um dado. Com certeza. Né? Então, só por curiosidade aqui, só para contribuir com a importância disso. Né? E ainda hoje, com tanta ferramenta, com tanta gente falando, não é todo mundo que leva a sério isso aí. Não. Né? Toma decisão porque acha que tem que tomar. E muitas pessoas, elas se enganam porque tem muita gente que fala muito bonito, mas nunca executou, nunca fez, às vezes não teve à frente realmente de operações e fala o que as pessoas querem ouvir. Então, às vezes eu vejo que quando a gente está fazendo uma consultoria, as empresas, né, os gestores que estão à frente da consultoria, eles falam, mas não concordo. Mas aí eu sempre falo, eu não estou aqui para te falar o que tu quer ouvir. Sim. Eu estou aqui para te falar o que precisa melhorar. Porque se for para falar o que tu quer ouvir, não precisa de mim. Né? Então, é muito difícil a gente olhar para o que a gente precisa mudar, porque estou aberto à mudança, eu sei que eu tenho que mudar, sei. Mas quando começa a ter que mexer dentro da rotina daquelas pessoas que estão à frente, também é uma dificuldade. Porque elas também estão numa zona de conforto. Então, mas a consultoria, ela consegue, quando eu levo dados e vou mostrando a evolução de onde a gente já trabalhou, fica muito mais claro a visibilidade da mudança do processo e o quanto esse processo ele realmente tem de ganho, né? Teve uma fábrica que foi feita uma consultoria e a gente só mudou, eu estava falando aí dos perdidos, nós crescemos 114% em 3 meses. Uau! Em vendas. Que massa! Só com reajuste de funil e um pouquinho de reajuste no marketing. Então, é direcionamento, né? Pô, que massa, Karina. Parabéns, inclusive. Quando a gente ouve esse tipo de resultado, tá aí, né? Tá para todo mundo ver. É prova social mais do que comprovado. Sim. E quando a gente fala, Karina, porque agora eu vou te colocar não numa fogueira total, porque é uma coisa que tu também faz parte do teu dia a dia, que tu me fez me lembrar aqui. Porque a gente está desenvolvendo aqui no estúdio o House Club, já está no ar praticamente aí, que é uma plataforma de comunidades, onde as pessoas vão ter as suas comunidades lá, para ter as suas pessoas lá, os seus membros lá, para interagirem e consumir conteúdo e ter esse network também. Quando a gente fala em comunidades, né, dentro do teu trabalho, e que envolve vendas, marketing, né, essa análise de dados, em algum momento tu pensa, quando tu vai fazer uma consultoria dentro de uma empresa, na palavra comunidade e como que isso interfere no teu trabalho? Então, teve um tempo onde sucesso do cliente tinha marketing de customer success, que a gente trabalhava um pouco esse lado de comunidades e como nós trazíamos as pessoas para serem as promotoras daquela marca, para serem as pessoas que realmente fizessem parte daquela comunidade. Existem algumas empresas até que elas criam, né? Sei lá, vamos supor que você tem uma comunidade aqui, House Lovers, né? As pessoas que estão na sua comunidade, que estão à frente da sua marca. Que querem interagir, que aquele assunto faça sentido para elas. Então, existe hoje, mas existe de uma forma um pouco mais tímida no mercado, vamos dizer assim, né? Não existe
Algumas empresas têm de forma muito espontânea. As pessoas acabam sendo promotoras daquela marca porque elas realmente amam aquilo. Isso é o que a gente via de comunidade muito em Sucesso do Cliente, né? Naquela época. Hoje, existem algumas formas de comunidade, mas basicamente trabalhar a comunidade faz com que você tenha um nicho ali de pessoas que não só utilizem os seus produtos, né, propaguem os seus produtos, mas sejam as pessoas que promovem, né, os seus produtos. Então, é algo que faz muita diferença no negócio quando você tem uma comunidade. Ah, que legal, viu, pessoal? Ó, House Club tá chegando aí, hein? A Karina falou, tá falado. A gente tem que trabalhar comunidades, pessoas que vão lá, vão participar, vão trazer conteúdo, vão consumir conteúdo. E, Karina, assim, quando tu fala do teu trabalho, quando tu promove teu trabalho, qual que é o teu principal serviço? O que tu... Para vender teu peixe agora, né? O que as pessoas mais te procuram para que tipo de serviço que tu oferece? Então, hoje eu trabalho com treinamento, mentoria e consultoria. Mas o que mais eu sou procurada é para fazer a consultoria. E acontece que no meio da consultoria eu trabalho a mentoria e trabalho o treinamento, né? Porque é mais para organizar a casa. Como a minha experiência ela é eu tive 9 anos numa empresa de tecnologia, depois mais 2 anos, então é mais de 10 anos em empresas de tecnologia e startup, onde eu realmente construí, né, ajudei a estruturar muita coisa do zero. A minha especialidade realmente é ajudar na construção de processos claros da operação, de um playbook claro, ou comercial, ou de jornada, ou de sucesso do cliente. Mas é a parte de ajustar a casa, sabe? Colocar os processos em ordem, entender como que entra um cliente, o que a gente quer dele. Então, muitas vezes as empresas, elas sabem o que elas querem vender, mas elas não sabem se esse cliente vai voltar, se ele não vai voltar, como que ele volta, o que eu trabalho. Não tem muito esse processo estruturado. Então, além de mentoria, né, de fazer as agendas que eu faço, de entender diagnóstico, eu também ajudo a criar o funil, né? Eu tenho parceiros que, às vezes eu entro numa empresa que elas ainda antes de me colocarem, elas precisam de um marketing. Então, eu vou lá e trago uma parceria de marketing para trabalhar um período dessa minha consultoria. Ou a empresa está muito perdida no financeiro. Então, eu tenho parceiros que trabalham com gestão financeira, que às vezes entram junto na consultoria, porque não adianta fazer um puxadinho. A gente precisa, muitas vezes, passar por todos os cômodos da casa para poder fazer sentido aquela reforma de processo, né? Então, o meu trabalho é muito de estruturação e direção de negócio. E tu vê, né? Quanto negócio que as pessoas, eu vejo isso, começam um negócio e não tem essa consciência de estruturar, de entender início, meio e fim. E vai fazendo, e vai aos tombos, e vai acontecendo, e vai botando dinheiro. Né? E aí por isso que tem um monte de... acho que esse é um dos motivos também. Porque as pessoas falam muito de política, de economia, de mercado. Também são fatores que vão influenciar, com certeza. Mas eu sempre ouço falar que as empresas quebram no Brasil até o 5º ano, segundo dados do Sebrae. Né? Então, estão vários dados também que as empresas... que acontece isso também. E eu vejo também, sabe o quê? Além disso, dessa falta de estruturação, essa falta de direcionamento, de organizar o negócio, e até eu vejo assim, algumas pessoas que estão iniciando um negócio e que marketing, gestão, secundário, né? É uma coisa que depois, se sobrar dinheiro, a gente vê o que faz. E que deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. A primeira coisa deveria ser a Karina chegar lá com um método, abrir a caixa de ferramenta. Não, peraí, é assim, 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 tá. E minimizar os riscos daquele negócio que está começando. Isso é o primeiro ponto, né, que eu vejo. O segundo ponto é que realmente não tem um planejamento
para mesmo sem isso, tu sobreviver nos próximos 2, 3 meses. As pessoas vão ver o que vai acontecer. Tem que vender para vender o almoço para pagar a janta. Então, como mudar essa... Que trabalho que tu faz para mudar essa consciência básica das pessoas, para elas valorizarem, entenderem e priorizarem esse trabalho que é tão importante, Karina? As pessoas, elas só valorizam quando elas estão com essa dor, na verdade, né? Quebrando. Eu tive um exemplo de uma consultoria que eu fiz, porque às vezes as pessoas falam, consultoria, mas a minha empresa é muito pequena. Gente, tem que ter, por quê? Teve uma consultoria que eu fiz numa loja de roupa e a pessoa tinha todos os clientes no WhatsApp. Meus clientes estão no WhatsApp, tá, mas espera aí, a gente vai fazer uma campanha, vai ter promoção. Para quem que a gente manda? Para linha de transmissão. Não tem como, né? Então, quando a gente coloca isso no CRM, a gente começa a entender quanto que está entrando realmente de tráfego pago. O investimento que eu estou fazendo aqui está rentabilizando? Porque, às vezes, a gente tem a falsa impressão de que algo está dando certo, mas é outro canal que aquele cliente está vindo. E aí, quando você coloca numa ferramenta de CRM, você mostra o dado da onde que vem, qual conversão que tem de cada canal. Porque as pessoas falam assim, vou investir em tráfego pago e vai dar certo. Vou trabalhar com indicação e vai dar certo. Cada negócio tem um perfil de cliente e cada empresa tem a sua persona. E quando a gente coloca isso em dado, a gente consegue estruturar e mensurar onde você vai realmente investir o dinheiro. Porque se você não está sabendo dos dados, você está rasgando muitas vezes dinheiro, fazendo um monte de coisa que não faz sentido para o seu negócio e achando que não dá certo. E aí fala assim, tráfego não dá certo, isso não dá certo. Mas, na verdade, você nem sabe o que você está fazendo. Né? Sim. Então, esse é o maior erro assim, das empresas. E quando chega para mim, é assim, eu já contratei um vendedor, eu já contratei um coordenador, eu já contratei uma agência e nada deu certo, me ajuda. Então, e aí quando a gente vai olhar, às vezes a empresa acaba comprando um coordenador, alguém que tinha um discurso muito bonito, mas nunca tinha feito uma execução na prática, e aí chegou lá e não conseguiu executar o plano que precisava. Então, a consultoria, ela vem muito... ela é muito neutra, ela não vai dizer que tu tá certo ou tu errado, ela não vai concordar contigo para ganhar, né, o salário no final do mês. Ela vai mostrar o caminho das pedras mesmo, falar o que tem que mudar, o que vai dar certo, o que não vai, e se vai precisar investir ou não. E muitas vezes, quando você contrata um funcionário, ele quer mostrar o valor dele, mas ele também não entende ou ele não quer contrariar. Então, tem muito disso, assim, sabe? Então, quando chega para mim, já chega com várias tentativas, até de outras consultorias, assim. Já vem viciado. Já vem com bastante problema já para resolver. Porque as pessoas têm esse receio de acharem que são pequenos para contratar um serviço e comparar. E aí que vem o pulo do gato, assim, que eu falo. As pessoas comparam o valor de uma consultoria com o tempo que eu estou lá. E o valor da consultoria não é esse. O valor da consultoria é o que eu entrego de valor claro, né? para aquele negócio. Então, eles falam assim, mas se eu vou contratar uma consultoria que vai me custar um funcionário X, eu não quero. Mas, no fundo, aquele funcionário é irrisório, né? Aquele valor é muito pequeno perto do valor que a consultoria entrega. Claro. Mas é um comparativo que as empresas fazem hoje. Tem que fazer esse trabalho de educação também, de negócio, de gestão, porque daí, para mim, é óbvio, né? Tipo, R$1.000 a hora. Tá, mas eu vou ganhar 1 milhão com essa hora. Então não interessa que... Porra, 1 hora vai ficar comigo ali, R$1.000, tá louco? Tá, mas eu vou ganhar quanto com essa... Pô, isso é meio óbvio também, né? Mas enfim. Mas é uma dificuldade que a gente tem imagino muito grande, assim, desse entendimento, sabe? E assim, Karina, tu já... Pra ti é mais fácil quando tu chega numa empresa que já tem uma história ou uma empresa que está começando? O que é mais difícil ou o que é mais fácil? Eu acho que quando a empresa ela tá... Não é que é mais fácil. Quando a empresa ela já tem uma história, ela tem muitas pessoas ali já que estão incorporadas àquele modelo cultural, é mais
não é que é mais difícil, é mais demorado. Entendi. Porque o processo pode ser complexo e complicado numa empresa também que está abrindo, porque tem que fazer a estrutura do zero, né? Então, ele se torna mais rápido, porque eu não tenho informações para migrar de ferramenta, eu não tenho pessoas para remodelar a cultura, mas quando a empresa tem a cultura já impregnada, cada um faz o seu jeito, não existe uma política, não existe uma gestão, é mais difícil porque você precisa tirar todo mundo da zona de conforto. Então, tem gente que fica e tem gente que sai. Isso é normal. Porque quando uma empresa ela precisa dessa mudança cultural, nem todo mundo que está ali para agregar. E nem todo mundo que está ali entende também que tem que estar ali. Então, existe essa mudança cultural muito grande, assim. Porque as pessoas elas não querem preencher um CRM, né? Porque às vezes a empresa fala assim, eu já coloquei 3 CRMs aqui, mas não me adiantou de nada. Por quê? Porque não é preenchido. Então, é milagre daí. Mas é uma dificuldade, né? Eu sempre falo, o bom vendedor é o mais difícil de preencher o CRM, porque ele não gosta. Mas hoje a gente tem a IA, que veio para ajudar. Existem ferramentas que, numa ligação, ela grava e transcreve, que você pode colocar no CRM. Então, hoje está muito mais fácil de você implantar ferramentas e de entrar. Mas o que diverge mesmo é a demora. Às vezes, um processo que eu faço em 3 meses numa empresa que começou, é um processo que eu posso levar 1 ano numa empresa que já está há mais tempo no mercado. Entendi. E já aconteceu também, Karina, de tu tá fazendo teu trabalho, fazendo teu processo lá, e tu contigo mesmo, assim, pensar, esse cara tem que fechar. Ou tem que mudar totalmente o core desse negócio. Tem que mudar, não tem que mais vender caneca, tem que vender mouse. Tipo, já viveu isso? E se tu já se deparou com isso, o que fazer nessa situação? Fala a real ou mantém a pegada? O que tem que acontecer? Não aconteceu nesse sentido tão drástico. Mas sempre que a gente percebe, né, no meio da análise ou a gente está implantando que não está de acordo, por exemplo, a pessoa diz para mim no começo da consultoria que ela quer clientes A e B, né, público A e B. Mas eu estou lá dentro todo dia, estou vendo que o público dela é C e D, C e D, C e D. Eu quero migrar para esse mercado, aí o que ele faz? Ele está com o público C e D, com preço A e B, e não consegue alavancar. Eu preciso chegar e falar assim, ou a gente baixa a qualidade para continuar vivo nessa faixa, Meu, que massa. ou a gente realmente muda muita coisa aqui para ir para o público A e B. Então, aí é uma decisão. E eu não... eu sempre abro realmente o que tem que fazer. Assim como eu já cheguei em empresas que... o vendedor não quer preencher CRM. Eu cheguei e falei assim, não faz sentido eu estar aqui se vocês vão aceitar que as pessoas definam o que elas vão fazer e não o que vocês precisam que elas façam. Sim. Né? Então... Vai trabalhar baseado em quê daí? Então, eu sou muito transparente e os meus contratos de consultoria, eles não são contratos, eles têm 30 dias de aviso prévio de encerramento, porque eu não vou ficar onde não fizer sentido. Então, se eu não estiver agregando valor, a empresa tem total ela pode a qualquer momento cancelar o contrato e falar assim, olha, não faz sentido. Autonomia, obrigada. Para cancelar o contrato, porque eu acho que eu tenho que estar entregando valor. E se também não estiver fazendo sentido para eles, ou se eles não gostarem do que eu falar, se eu chegar, né, a um caso desse que você trouxe ali, Karina não entende desse negócio, não vou diminuir a minha qualidade. Eu quero publicar a EB e não vou fazer isso que ela falou. Muitas vezes é melhor eu até, né, em algumas conversas, falar, olha, não faz sentido, porque eu não acredito nisso e a gente não vai chegar nesse resultado aqui. Então, eu prefiro me retirar do que daqui 3 ou 6 meses ele falar assim, ela não fez o que a gente queria. É que a gente não está na consultoria para fazer o que o cliente quer, a gente está lá para fazer o que precisa ser feito. Porque a pessoa que contrata tem que estar preparada para levar porrada no bom sentido, né?
Porque senão não faz sentido. Tipo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa aqui, tem que vir alguém de fora com experiência, com expertise, com ferramenta, com um currículo, né, que nem tu tem. E tá disposta a isso. Eu acho que é o mínimo, né? Contratem a Karina. E até eu ia te perguntar sobre isso, Karina. A gente combinou ali na nossa pré-pauta, que eu ia... Agora chegou eu vou abrindo gavetinha na minha cabeça. Sobre o lance da transição de carreira, porque tu trabalhou em grandes empresas e agora tu está trabalhando, está empreendendo no teu negócio e prestando serviço de consultoria. E em que momento que foi virada essa chave que tu decidiu trazer toda essa experiência, toda essa bagagem e para eu, na minha visão de tudo que tu está falando agora aqui, literalmente ajudar pessoas e negócios, porque... Claro, não vou ser demagogo, a gente ganha dinheiro, é o negócio, tu precisa ganhar dinheiro, enfim, é o teu ganha-pão, é o teu negócio. Mas muito além disso, né? Porque tem que ter também um ímpeto de além de ganhar dinheiro para fazer esse trabalho. Aguentar, ouvir, mensurar, explicar, né? Ter esse tato, esse carinho para levar uma mudança para dentro de uma empresa que tem essa e muitas vezes tem uma cultura mais longa e tu tem que ter essa sensibilidade, tu tem que ter tudo isso que tu tá passando agora aqui nesse episódio, vários cortes maravilhosos, né? Vários cortes legais, vai além do dinheiro, é a missão, tem uma missão aí. E em que ponto que foi essa virada de chave que tu decidiu sair da carreira corporativa e vir para o teu próprio negócio? Então, eu entendi em um momento da minha carreira, porque eu trabalhei a vida, eu já empreendi lá muito nova, com 20 anos, né? Tive minha loja, depois de 4 anos fechei, e aí eu já fui para o mercado de tecnologia. Trabalhei com outsourcing, depois eu fui para outras empresas. E eu fiquei muito tempo falando com empreendedores, né? E aí, quando eu fiquei muito tempo falando com empreendedores e atendendo empreendedores, eu comecei a entender que eles tinham muita dificuldade, além de só ter uma ferramenta. E aí, no ano passado, no início do ano, eu estava bem numa mescla, assim, de estou numa empresa como gestora, mas não tenho autonomia para algumas coisas que eu gostaria de ter. Né? E muitas vezes a gente tem uma gestão que dá, outras vezes não. E eu mudaria muitas coisas, né, naquele negócio. Mas eu tinha um apoio, mas eu não sentia às vezes que eu tinha todo aquele apoio. Então, enfim, e surgiu um convite para eu trabalhar numa outra empresa de consultoria. E foi aí que eu saí, né? E trabalhei nessa empresa de consultoria em parceria durante 6 meses. E aí depois eu... né, fiquei com a minha consultoria solo. Então... Foi gradativo. Foi gradativo, mas foi muito de eu entender que eu podia mais, mas eu estava muito travada naquele processo. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema em... mas é CLT, é empreendedor, enfim. Eu acho que a gente tem o potencial de ajudar a empresa em qualquer formato, né? Mas hoje, no cenário que eu vivo, eu consigo ajudar mais empresas, né? Então, eu consigo ajudar muito mais gente e não tem sensação melhor assim do que tu conseguir olhar para aquela pessoa e falar assim, achei que eu não tinha mais para onde ir, agora eu consigo ver que a gente consegue andar, que a gente consegue vender, que as coisas mudaram. Então, foi bem gradativo, assim. E eu não sou uma pessoa engessada, então eu não tenho muito medo do novo. E eu acho que é sempre um desafio, né? Você pegar uma empresa nova, uma história nova, enfim. Que legal, que sensacional. Olha, tem muito assunto, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Dá um podcast aí, dá uma temporada de uns 12 episódios só com a Karina falando. Tá aí, hein? Depois eu vou te dar essa ideia aí. Mas a gente tá chegando no nosso horário combinado aqui e como tu falou nos episódios que tu gravou... a Karina, inclusive, tem episódio no YouTube que ela tá conduzindo lá, muito bem conduzido, inclusive. E no Spotify também falou, né? Que tem algum conteúdo lá. Enfim. Karina, eu sempre... quando estou chegando no final do episódio e tem a ver com o que a gente acabou de falar, da tua vida, da tua transição de carreira, eu sempre faço uma pergunta para todo mundo aqui e não importa o nicho, o assunto, não importa,
A pergunta final é sempre a mesma. E eu vou te fazer agora essa pergunta, que para mim é muito importante. Para a proposta do House Podcast é muito importante. Então não tem muito a ver com igreja ou com religião. Mas se quiser falar também não tem problema. Mas a pergunta é o quanto o pilar espiritualidade pesa na tua vida e em todo esse processo profissional que tu acabou de compartilhar com a gente aqui. Bastante, bastante. Eu acredito que tudo que a gente, né, tem um propósito na vida, todos os dias ou antes de qualquer coisa que eu faço, eu sempre peço direção para Deus. Então, e eu acho que Ele coloca a gente muito próximo das pessoas que vão ajudar a gente no processo. E Ele também retira aquelas que não vão. Se você confia e se você realmente se conecta com Ele, né? Porque esses dias eu escutei alguém falando assim, mas como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Né? Interessante. E como que a gente sabe quando alguém que a gente não conversa muito está falando com a gente? Não tem como saber. Então, tudo vai muito da intimidade que você tem. E para mim está totalmente conectado. Eu realmente sou uma pessoa cristã e eu me conecto e peço sempre direcionamento para Deus, e eu tenho certeza que tudo que acontece quando realmente eu escuto, eu ouço Ele. Mas se eu me afastar um pouquinho dele, eu também não vou conseguir ouvir a voz dele, né? Então, eu acredito muito nisso. E esse processo de ajudar as pessoas, de ajudar as empresas, está muito conectado com isso também. Que legal. Eu sempre aprendo aqui. É muito interessante esse trabalho aqui, porque estou sempre ouvindo coisa nova, sempre ouvindo visões diferentes, né, sobre isso e aprendendo. Muito bom. E dá para sentir na tua trajetória de todo o podcast que sim tem esse peso, né, positivamente falando, da espiritualidade, porque dá para sentir que é uma missão. Não é simplesmente tu chegar lá e receber por um serviço, executar de uma forma operacional e tá tudo certo. Não é isso, tem que ter esse feeling, tem que ter esse sentimento, porque cada negócio, eu acredito que é totalmente diferente uma coisa da outra, pessoas diferentes, nichos diferentes, então para ti deve ser cada negócio, cada cliente é um desafio à parte, né? E uma coisa bem interessante, o meu primeiro emprego foi numa igreja, né? E eu era secretária e eu lembro, nunca me esqueço, na época eu era católica, hoje eu sou evangélica, mas eu nunca me esqueço que o padre falou assim para mim: se você não mudar nada na vida daquela pessoa que veio falar contigo, não tem por que ela ter vindo falar com você. E você não sabe se amanhã você vai ver essa pessoa de novo, então trate bem ela, se despeça dela como se você não fosse mais vê-la. E isso marcou muito, eu tinha 16 anos, isso marcou muito a minha vida. E eu sempre penso nisso, assim, quanto eu estou transformando a vida daquela pessoa, quanto através de mim algo bom vai ser feito para ela, assim, sabe? Isso sempre esteve dentro do meu propósito, assim, de vida. E eu consigo hoje trabalhar muito nesse viés. Que legal. É o lance da humanização dos processos, né? De tu colocar o coração em tudo que tu tá fazendo. E aí eu volto lá pro meio do episódio de ter consciência de estar no lugar certo. Porque às vezes a pessoa tá vivendo também meio rancorosa, meio pesada, muito difícil, e não tá no lugar certo. Talvez um outro lugar ela vá conseguir exercer melhor esse trabalho de cuidar, de levar, de contribuir, de somar numa outra atividade, numa outra área. E eu acho que tem até meio que uma barreira, um tabu, um preconceito quando a gente fala de, cara, tu tá no lugar errado. Parece que tem alguma ofensa, né? Porque tu tá sempre brabo, tá sempre estressado, nervoso, sempre preocupado, tá sempre... sei lá, entendeu? E aí, às vezes, uma coisa que eu vejo também é as pessoas comprando curso para eliminar a procrastinação. Pô, peraí, tudo bem, deve ter algum tipo de procrastinação porque a pessoa não está tomando vitamina como deve, não está dormindo como deve. Ok. Alguma coisa, a pessoa está no lugar certo, mas está procrastinando. Deve ter? Deve. Mas
aí bem opinião mesmo, assim, bem opinião. Eu acredito que uma parcela grande de gente que está procrastinando não está no lugar certo. Também? Porque se estivesse no lugar certo, não procrastinava. Eu sempre lembro de um guitarrista famoso, internacional, a história verídica, que o cara desmaiou dentro de um quarto tocando guitarra. Ele foi ver, ele estava 2 dias tocando lá, não tinha nem comido, o cara estava desidratado, mas ele estava tocando guitarra e ele é um dos maiores do mundo. Uhum. Então é um caso extremo, um exemplo extremo que eu sempre lembro, que esse cara não vai procrastinar nunca. O cara ama o que faz, ama o que faz o que tem que fazer, está no lugar certo e divulga e ensina e leva música e conhecimento e técnicas. Então não existe a palavra procrastinação em alguém que está no lugar certo. Isso aí. É muito difícil estar minha opinião, né? Tá todo mundo no lugar certo. É Mas muito o difícil. que eu acredito primeiro que você precisa entender o que você entrega de valor. Então, às vezes, a gente menospreza alguns trabalhos e não entende o que aquele trabalho agregou na vida da outra pessoa, né? Eu sou só uma recepcionista, mas espera aí, se não tiver você, como que vai ser a chegada dessa pessoa? Você é o cartão de visita da empresa. E às vezes a pessoa ela não consegue entender o valor que ela tem. Então, antes de pessoas certas nos lugares certos, as pessoas sabem o valor que elas estão entregando, que elas fazem, o papel que elas fazem. Porque nesse exemplo que tu está dando, ela pode estar no lugar certo achando que não está. Achando que o trabalho dela não tem validade. Não tem validade. Automaticamente que deveria estar no outro lugar. Exatamente. No lugar melhor. Exatamente. Mas isso tudo é gestão. Porque se você tem um gestor que te inspira a falar assim, olha, realmente você tá... Como eu já tive liderados que estavam trabalhando comigo em sucesso do cliente, uma vez eu nunca me esqueço, tinha um que ele era muito persistente, ele falava, eu quero ir para o marketing, eu quero ir para o marketing. E eu falei, tudo bem, a gente vai fazer essa transição, porque o gestor ele não pode ser apegado. Então, às vezes a gente vai conseguir colocar as pessoas no lugar certo, às vezes vai demorar para ela estar no lugar certo, às vezes a gente vai ter que mentorar, mas são as duas pessoas trabalhando juntas. Um líder, ele não vai sozinho fazer pelo liderado, né? Sim. E às vezes acontece também do gestor ou do dono da empresa, da pessoa, de um líder de equipe ali, ele tratar as pessoas com diferença. Tu falou um negócio importante agora. Se essa pessoa entender lá na recepção da importância do trabalho dela, que ela é a primeira pessoa, e ela tiver o mesmo tratamento por esse gestor que lá o diretor de marketing recebe, eu acredito que tu vai ter a união da equipe e todo mundo vai estar entendendo o seu papel dentro da empresa. Então, e como que o gestor... o que o gestor precisa fazer para ter esse entendimento, o cara que às vezes não faz isso e não tem entendimento que precisa. Uhum. O gestor ele deveria estar no mínimo um pouco mais inserido nessa visão de negócio, né? Mas tem um vídeo que é muito interessante, eu não vou me lembrar quem fez, mas ele fala sobre uma empresa que bonificou todas as pessoas por uma meta batida. E eles bonificaram a tia da limpeza. Olha aí. Eles foram lá e deram um cheque para a tia da limpeza, que era mais que o salário dela. Uhum. A gente bateu a meta, dona Maria, né? Olha aí. Vou te dar. Sensacional. E nessa empresa, a sala de vendas ficava assim, no meu lado eu vendi minha meta do dia, ficava uma flechinha verde. Não vendi, ficava uma flechinha vermelha. Uhum. O que aconteceu com o decorrer do tempo? Dona Maria passava lá na sala de vendas e falava, ô fulano, bate a meta hoje. Vamos lá, galera. Porque ela queria a bonificação dela e ela entendia que ela fazia parte daquilo. Olha que maravilhoso. Então, o que acontece nas empresas de novo, silos. A empresa inteira não está olhando para o foco que a empresa está olhando. Então, existe já um movimento, né, onde as empresas fazem o hands up lá, que é a reunião de início de mês, que a empresa inteira tá junto, mas existe muitos lugares ainda que a gente não trata todo mundo como parte do negócio. E aí realmente fica difícil a cultura, fica difícil as coisas
serem implementadas. E com certeza espiritualidade está dentro desse exemplo que tu falou aí, né, do reconhecimento desde a pessoa da Copa até o pessoal da diretoria, da gestão. Karina, muito obrigado por tu ter vindo aqui e eu quero que tu olhe para a câmera e deixe uma mensagem e deixe as tuas redes sociais, como é que as pessoas entram em contato contigo. Então quero agradecer né, por essa oportunidade, para a gente estar conversando um pouco. É muito bom falar do que a gente gosta, né? E realmente eu gosto muito de fazer isso. E eu acho que a mensagem que eu tenho para fazer é se você realmente está entregando valor para as pessoas do que você faz. Eu acho que isso é principal, assim. Não trabalhar só... A gente precisa do dinheiro e muito, é muito bom. Sim, precisa. Né? A gente precisa viver, adquirir. Todo mundo tem sonhos e para realizar os sonhos a gente precisa do dinheiro muitas vezes. Mas entender o que você faz e como você faz. Isso... em casa, no trabalho, enfim, em todos os seus ambientes de relacionamento. E para quem quiser me seguir, é Caioca, não é Caloca, né? Com I. É I-O-2-Cs-A. E, né, rede social, LinkedIn, me sigam. Eu tô também com um Instagram que se chama O Além da Venda, que eu vou... né? Ele iniciou na semana passada, então lá a ideia é eu postar o que vai além da venda, né? Que não é só a venda em si, não é só o sucesso em si, além da venda o que está? É o atendimento, é a experiência, enfim. Então, podem me seguir lá e muito obrigada pelo esse bate-papo, foi muito legal. Pô, eu que agradeço e até a próxima, né? Até mais. Porque a gente tem muito conteúdo para gravar. A Karina tem muita coisa para compartilhar com a gente aqui. Pessoal, é isso. Mais um House Podcast. Eu falei que ia ser incrível, né? Agora volta, anota, para quem não teve papel e caneta na mão. Curte, compartilha, se inscreva nesse canal aqui. Deixe seu comentário também, que é muito importante, sobre esse episódio. E nos vemos no próximo House Podcast. Valeu!